Portugal, a coroa que foi deposta, Senhor, há tantos anos atrás por uma autoridade, Senhor, aos pés de um ídolo. Nesse momento nós declaramos que essa coroa não está lá. A coroa de Portugal está em Jesus, é lançada sobre os pés de Jesus. Jesus Cristo, Tu és o Senhor dessa terra. Jesus Cristo, Tu és o Senhor dessa nação. E nós declaramos que de norte a sul, de leste a oeste, do Algarve ao Minho, de Lisboa a Elvas, essa nação Te conhecerá, essa nação Te servirá, essa nação se levantará e será um instrumento de louvor em toda a terra, e será como uma nação arqueira, vai enviar suas flechas para as nações, conquistar as nações, conquistar os povos para Ti, para a Tua glória, não mais desbravando com intentos militares, nacionalistas, mas agora desbravando as nações para o reino do Senhor. Feliz é a terra que tem Deus como Senhor. Portugal, nós declaramos para Ti o que diz a palavra: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos aplaudir aquele que é Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia, aleluia. Você pode se sentar. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 13. Nós andamos muito conectados ultimamente. O Espírito está nos conectando, porque a única coisa que eu mando para o Ministério de Louvor, quando eu prego, é a ministração final. Mas o primeiro, segundo, terceiro, quarto louvores que eles ministraram, parece que eles estavam lendo aquilo que eu ia pregar nessa manhã. Eu ontem ministrei numa conferência missionária e esse foi o texto base que eu ministrei lá, e senti de trazer com a mesma abordagem, mas com aplicações diferentes, algumas aplicações diferentes. E esse texto, irmãos, ele fala sobre o serviço, ele fala sobre o lavar os pés. Você tem dúvida de que Deus chamou você para ser um servo, para ser uma serva? Nós gostamos muito, da parte que diz que nós somos filhos de Deus, que nós temos nele uma grande herança. Mas a verdade é que todos nós fomos chamados para o serviço. Até tem um ditado no mundo, não é? No mundo que eu digo, um ditado aí que nós inventamos, que ele parte da Bíblia, que é que quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Então aqui nós vamos ver Jesus, o nosso Senhor, não é? O Cristo, Filho do Deus vivo, nos dando um exemplo, para que assim como Ele fez, nós também façamos. E assim diz o texto, até o verso 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito?
Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Irmãos, isso aqui aconteceu exatamente na noite em que Jesus foi preso. Imagina como estava o coração de Jesus. Porque Paulo, quando vai falar da ceia do Senhor, em 1 Coríntios 13, ele diz o quê? Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Então, poucos momentos depois, seria o quê? A prisão de Jesus no Getsêmani. A noite em que ele passaria na casa de Caifás. O dia seguinte seria o dia da sua condenação e crucificação, porque já era a preparação das celebrações mais festivas da Páscoa. Então Jesus aqui está nesses momentos de angústia, porque ele já estava vivendo as angústias da cruz. Ele então decide passar a ceia, aquela Páscoa, com os seus discípulos. Então ele reúne os seus discípulos naquela casa pequenina e ele ministra o pão, que representava o seu corpo, que seria entregue, e ele ministra o vinho, o cálice, que representava o seu sangue, que seria derramado momentos depois. E era numa casotinha, irmãos, muito pequenina, chamada cenáculo, que 50 dias depois, 120 reunidos receberiam o quê? O Espírito Santo no dia de Pentecostes. O lugar em que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes foi o mesmo que Jesus usou para a Páscoa. E Jesus ali estava ministrando a Páscoa como anfitrião, porque o anfitrião conclamava e ele ministrava a Páscoa que o Senhor instituiu aos judeus, não é? Instituiu na sua palavra. Provavelmente eles comeram das ervas amargas, comeram do cordeiro, mas a Bíblia ressalta o simbolismo que, era o seu corpo e o seu sangue ali no pão partido e no cálice. E embora Jesus não fosse o dono daquela sala, porque ele mandou pedir emprestado, ele era um anfitrião. E enquanto Jesus estava ministrando o pão, ministrando o cálice, fazendo uma comparação com o seu corpo, com o seu sangue, estava tudo bem. Os discípulos estavam prestando muita atenção. Mas quando depois de cear, Jesus se levanta, se despe, toma uma toalha, se cinge com ela, toma uma bacia, coloca água e começa a lavar os pés dos seus discípulos, e eles ficaram loucos. Que absurdo! Por que eles ficaram atônitos? Porque realmente, irmãos, humanamente falando, era um absurdo. Porque se havia alguém naquela sala que deveria ter seus pés lavados, era o Senhor. Se havia alguém naquela sala que devia lavar os pés a alguém, eram os discípulos lavando os pés do Senhor. Porque essa era uma prática comum nas casas. Quando chegava uma pessoa ilustre numa casa, quem lavava os pés dessa pessoa era o escravo mais simples da casa. Era o servo mais humilde, mais insignificante. Você se lembra quando Jesus foi na casa de Simão? Jesus entrou na casa de Simão, tinha um grande banquete. E de repente entrou uma mulher pecadora e começou a lavar os pés do Senhor. E começou a chorar sobre os pés do Senhor. E de repente ela começa a secar os pés do Senhor com seus cabelos. Ela pôs água, pôs nardo, pôs lágrimas. E Simão viu aquilo, ficou escandalizado, porque ela era uma mulher pecadora. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Simão, eu entrei na tua casa, não me deste ósculo, não me beijaste, não me mandaste ninguém lavar os pés, mas essa pecadora, desde que aqui entrou, não parou de lavar meus pés com nardo, com lágrima e de beijar meus pés. Essa era uma prática comum, lavar os pés. Mas, irmãos, aquele Senhor e Mestre estava ali, lavando os pés daqueles homens. Como nós temos de aprender com Jesus? Diga comigo, como eu tenho de aprender com Jesus? Nós temos de aprender com o Senhor para termos o seu coração.
Porque nós somos a continuação do que Jesus começou a fazer. Não pense que Jesus veio, fez e acabou. Ele deixou-nos um legado, o legado do serviço. Eu gosto da forma como Lucas começa o livro de Atos. Ele fala, fiz o primeiro tratado a Teófilo, o primeiro tratado, né, o Evangelho de Lucas. Isso ele escrevendo em Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado, ou Evangelho de Lucas, Teófilo, acerca do que Jesus não só começou a fazer, mas também a ensinar, até que foi assunto aos céus. Lucas deixou claro que Jesus só começou a fazer e a ensinar. Nós somos a continuação desse legado que o Senhor nos deixou. E muitas vezes nós só gostamos do legado de glória, de autoridade, de poder. Mas Jesus nos deixou um legado de serviço. E eu aprendo algumas lições aqui nesse episódio, meus irmãos, que sinceramente faz estremecer meu coração. E a primeira lição que eu tiro está no verso 1. Olha o que diz o verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Primeira lição, eu devo amar as pessoas até o fim. Coloca a mão na sua cabeça e diga assim, sabia. Diga assim, Jesus sabia. Jesus sabia. Jesus sabia. Ele sabia. E aqui diz que ele amou-os até o fim. Humanamente falando, não era hora de pensar em amor. Humanamente falando, não era hora de pensar em ninguém. Porque Jesus sabia o que ele esperava, ele conhecia as profecias, ele sabia o que era ser crucificado. Era uma prática comum. A pior morte era a morte no madeiro. Jesus sabia o que ele esperava, irmãos. Momentos depois, quando sai ali da ceia, Jesus vai para o Getsêmani e sua gotas de sangue. Jesus sabia o que ele esperava. Então, humanamente falando, não era hora de pensar em amor. E Jesus amou a todos, até mesmo Judas. Lavou até mesmo os pés de Judas. E ele sabia que Judas era o traidor. Momentos depois, Judas iria lhe trair com um beijo. Mas eu gosto muito de uma frase que está aqui, que me chama a atenção nesse versículo, que diz assim, Jesus sabia que a sua hora de passar deste mundo para o Pai estava a chegar. O texto não diz que Jesus sabia que estava chegando a hora dele ir para a cruz, dele ser crucificado, dele ser envergonhado. Jesus aqui não fala que ele sabia, não é? Que estava chegando o momento dele sofrer perante Pilatos, perante os sacerdotes. Não. Jesus sabia que estava chegando a sua hora de partir para o Pai. Por isso ele amou-os, ele decidiu amá-los até o fim para cumprir a sua missão. Isso tem tudo a nos ensinar. A forma como nós devemos amar as pessoas começa com o entendimento de onde nós estamos vindo e para onde nós estamos indo. Estamos indo para o Pai. Nós cantamos aqui que Jesus prometeu em João 14: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós estamos indo para o Pai. Você está indo para o Pai, igreja. Você está indo para o Pai. Você tem certeza que Jesus está a voltar e nós estamos todos indo para o Pai? Então isso deve gerar amor no nosso coração. Jesus amou-os até o fim. E o ministério de serviço começa assim. Começa no amor. A base é o amor. Se nós não conseguimos amar a Deus e as pessoas, nós não vamos servir a Deus e não vamos servir as pessoas. E amar não é fácil. É uma decisão, porque não é fácil. É fácil amarmos a Deus, porque Deus é maravilhoso. É fácil amarmos Jesus, porque Jesus é maravilhoso. Mas há pessoas, há cidades, há nações, há povos, há famílias, irmãos, muito difíceis de serem amados. Você não tem um familiar difícil de ser amado? Talvez você tenha um colega difícil de ser amado. Tenta puxar seu tapete. Talvez você tenha um patrão difícil de ser amado, que trata você muito mal, não paga o seu salário direito, às vezes nem paga o seu salário. Seu colega na faculdade. São pessoas difíceis de serem amadas.
Mas amar é uma decisão. E quando nós amamos, nós servimos. Nós lavamos os pés dessas pessoas. E não há nada que transforme o coração de uma pessoa mais do que receber um serviço. E o amor, irmãos, não tem a ver com o que as pessoas são ou fazem. O amor tem a ver com quem nós somos. O amor tem a ver com a nova natureza que nós recebemos de Deus. E Paulo nos afirma em Efésios 1 que Deus já derramou o seu amor em nossos corações. Tem gente que fica pedindo: Deus, me dá amor, me dá amor, me dá amor. É só tomar posse do amor que Ele já derramou na sua vida. Deus nos amou não por quem nós éramos, mas por quem Ele é. Amém? Então, quando eu amo a Deus, eu amo as pessoas. E eu, quando tenho o entendimento de que eu estou indo para o Pai, irmãos, muito mais eu sirvo, decido servir, decido amar. E a honra está no servir. Tem muita gente que fala: eu sou servo de Deus, mas não serve ninguém. Deus não precisa do seu serviço. Deus não precisa do nosso serviço. A Bíblia diz isso. Deus não é servido por mãos humanas. Agora, como é que eu glorifico a Deus? Como é que eu amo? Eu provo que eu amo a Deus quando eu sirvo as pessoas, mesmo as pessoas que não merecem ser amadas. Há muita gente que não merece ser amada, há muitas nações que não merecem ser amadas, há muitos perdidos que estão lá fora, que nós olhamos e falamos: esse aí não merece, esse aí já desisti dele. Eu já falei tanto de Jesus, eu já orei tanto por ele, mas ele não se emenda, ele não vem, eu não quero mais saber dessa pessoa, e nós desistimos. Mas Deus, Ele ama a todos até o fim. Ele quer agregar a todos e torná-los seus filhos, irmãos. Lembra da oração sacerdotal de Jesus, que aconteceu também nesse ínterim, né, de história de ceia, de Páscoa, de crucificação. Logo, né, nesse mesmo tempo, Jesus estava no Monte das Oliveiras e Ele ora pelos seus discípulos. Mas uma parte linda, né, dessa oração que Jesus faz, Ele diz assim: Pai, eu não rogo, eu não oro somente por esses que aqui estão, mas também eu oro por aqueles depois deles que hão de crer em mim através da mensagem deles. Jesus não orava só pelos discípulos, Ele orava por você e por mim. E o Evangelho chegou até nós através daqueles que estavam ali com o Senhor, através da mensagem deles espalhadas, né, por todas as partes do mundo. Nós aceitamos o Senhor e não pode parar em nós. Tem que sair daqui de nós para outros. Porque assim como Jesus estava orando por nós, Ele também estava orando por aqueles que estão à nossa volta e que estão perdidos e não conhecem o Senhor ainda. Servir, irmãos, sem amor para Deus não vale nada. É oferta que Deus não aceita. E há muitos perdidos que o Senhor quer agregar. Sabe, domingo o pastor Eduardo estava pregando aqui sobre aquele texto dos perdidos e achados, né? Lucas 15. É uma ovelha que se perde dentre 100, é uma dracma que se perde dentre 10, é um filho que se perde dentre 2. E todas aquelas personagens ali têm a ver conosco. E as personagens principais têm a ver com o nosso Deus, nosso Pai. O pastor é o Senhor. A mulher que perdeu a dracma é o Senhor. O pai que perdeu um filho é o Senhor. E sabe, quando ele estava pregando, o Espírito Santo estava falando no meu coração para eu orar pelas nações dracmas, pelas nações ovelhas, pelas nações pródigas. Assim como há muitas pessoas dracmas, não é? Muitas pessoas ovelhas, muitas pessoas pródigas, há nações, há cidades também perdidas, também afastadas. Sabe? Há nações dracmas, há pessoas que vêm de nações que estão à nossa volta. Talvez você trabalhe com pessoas não crentes que são de muitos países que não conhecem a Deus, nunca ouviram falar de Jesus. O que são nações dracmas? Lembra da dracma que se perdeu na sujeira e na escuridão da casa? A mulher ficou desesperada. Aquela dracma não valia tanto. Talvez hoje valesse 20 euros. Mas ela estava tão desesperada. Acendeu a luz, varreu a casa até encontrar a dracma. E quando ela encontra a dracma, ela chama as amigas para se alegrarem com ela. Então, se alegrar por algo tão insignificante. Mas no final, Jesus fala o quê? Assim a festa nos céus. A grande festa nos céus por um pecador que se arrepende. Então, aquela parábola é sobre vidas.
E nações dracmas, irmãos, povos dracmas, né? São aqueles que não conhecem a Cristo. Pessoas que não conhecem a Cristo. O maior bem de uma nação são as pessoas. Então, quando você olhar as pessoas, sejam da sua nacionalidade ou não, pense nisso. São pessoas que estão perdidas como aquela dracma, nas trevas, na sujeira. Nós conhecemos as nações do bloco, né, da janela 1040, que são os 3 blocos mais difíceis para a entrada do Evangelho, que estão, né, as nações muçulmanas, budistas, hindus, mas muitos que não estão dentro dessa janela 1040, que é aquela parte que compreende, né, 40 graus de longitude da linha do Equador por 10 de latitude, também da mesma linha. Muitas nações não estão dentro, que pegam provavelmente mais, né, as nações do Médio Oriente, da Ásia e uma partezinha da Europa. Mas há nações, por exemplo, como México, como Cuba, que não estão aqui dentro dessa janela, mas estão imersas e submersas na feitiçaria. Nações como as nossas aqui próximas de nós, submersas na idolatria. E muitas pessoas dessas nações, né, estão à nossa volta e nós não conseguimos vê-las com os olhos de Deus. Se não conseguimos vê-las, não vamos servir. Não vamos apresentar o Evangelho, não vamos orar. Mas há nações ovelhas. Nações ovelhas são nações que já conheceram o Evangelho. Amavam a Deus, mas perderam o candeeiro. Se afastaram, estão no mundo. E o pastor quer ir lá buscá-las. O pastor quer resgatar essas nações. E há nações, irmãos, pródigas. Estão desviadas, saíram da casa do Pai. Nações aqui pertinho de nós, que impactaram o mundo com avivamentos tremendos, que enviaram muitos, centenas de milhares de missionários, como a Inglaterra, como a Escócia, como a Irlanda, como a Alemanha, como a Holanda, como a Morávia, Estados Unidos. Essas nações precisam se voltar para Deus. São nações pródigas. O Pai quer trazê-las de volta, quer agregá-las. Onde está o avivamento de John Wesley na Inglaterra? Você vai na Inglaterra hoje, vê os templos cristãos sendo vendidos para os muçulmanos. Templos sendo vendidos para serem transformados em boates, em bares. Onde estão esses avivamentos, como o avivamento lá da República Tcheca? O John Hus, que morreu 100 anos antes de Martinho Lutero, profetizando que Deus tiraria o tição tirado do fogo. Você vai lá na cidade de Praga e tem uma estátua muito grande de John Hus, o reformador, um grande homem de Deus. Mas o que adianta? Aquela nação é pródiga, ela se afastou de Deus. Você vai em Londres, em Airport, vai até mesmo nos Estados Unidos, em Savannah, e tem lá estátuas enormes de John Wesley, que foi um grande avivalista. Mas o que adianta? Onde estão essas nações? Onde estão esses povos hoje? Deus quer trazê-los de volta. O Pai está buscando. O problema são os irmãos que ficam em casa, os irmãos que gostam de estar dentro das 4 paredes e não se importam com seus irmãos que se desviaram. Que o Senhor venha trazer amor para o nosso coração, meus irmãos. Quando a gente tem certeza de que nós estamos quase indo para o Pai, nós amamos os perdidos, nós servimos os perdidos com a nossa vida. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O que falta na igreja é a igreja desse entendimento. Eu vou me levantar e eu vou dar a minha vida em resgate de muitos, porque eu também não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele foi servo de todos, mesmo sendo Senhor de tudo. Vou repetir porque parece que você não está entendendo. Jesus foi servo de todos, mesmo sendo Senhor de tudo. Traga sua mente para cá agora, em nome de Jesus. Porque uma pregação dessa o diabo não quer que a gente ouça. Porque o diabo não quer que a gente seja servo, mas quer que a gente fique naquela teologia de coaching. Você é importante, você é valioso, você vai ter tudo, porque você merece, porque você é bom, você não é bom nada. Não há nada de bondade em nós. A única bondade que há em nós é por misericórdia de Deus, na pessoa do Espírito Santo que vive em nós. Nossas justiças são como trapos da imundícia. A gente não passa de servo. Paulo fala: eu sou livre e fiz-me escravo de Cristo. Ele usa mesmo essa palavra. Escravo de Cristo.
Ajuda-nos, Deus, porque se a gente não tem um entendimento da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, do reino milenar de Jesus Cristo nessa terra, se nós não amamos a volta do Senhor, irmãos, nós não vamos servir essa nação. Sabia que Deus levantou você, que veio de outro país para cá, para discipular essa nação? Sabia que você que nasceu aqui tem a responsabilidade de discipular essa nação, reprogramar a mente dela para o Evangelho? Você veio para uma nova vida, dar uma nova vida para sua casa. Que bênção! Mas que seja como a igreja primitiva, que teve propósito em sair, não é? Movidos por uma perseguição, levantada por um grande homem que Deus usou, chamado Rei Herodes. Porque quando Deus quer e a igreja não faz, Deus usa os seus ungidos. Ele chama de ungido, porque ungido é aquele que é separado para um propósito. Ele usou o rei Ciro para tirar o povo de volta para Jerusalém. Ele usou Nabucodonosor 70 anos antes para trazer o povo para o cativeiro. E ele chamou meu servo, meu ungido. Ele usa essa pandemia e diz: essa pandemia é minha ungida, essa pandemia é minha serva. Deus está usando essa pandemia. Não estou dizendo que veio de Deus, mas Deus está usando essa pandemia para despertar a igreja. Porque a igreja gosta de ficar dentro de 4 paredes. E Deus está dizendo: é hora de eu usar essa serva minha aí, a pandemia, para que a minha igreja se desperte. Porque usou lá o rei Herodes, não é? O ungido lá, o santo, que foi usado para aquele propósito, para gerar perseguição. E a igreja saiu do avivamento em Jerusalém e teve que ir para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E até o discípulo que duvidou foi o que foi mais longe, foi até a Índia pregando o evangelho, o Tomé. A gente não faz de um jeito, irmãos, Deus faz do jeito dele. Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. E se muitas vezes parece que ele usa o plano B para nos trazer de volta para o propósito original, para o plano A. E a igreja precisa se voltar. Ele os amou até o fim. A segunda lição que eu tiro aqui está no verso 3. Servir com amor é fruto de uma identidade alinhada. Verso 3 e verso 4. Jesus sabendo, mais uma vez, ó, fala de novo aí com a sua cabeça. Jesus sabia, ó, sabia. Que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Por que Jesus se humilhou daquela forma, lavando os pés empoeirados daqueles discípulos? Porque ele sabia quem ele era. Sabia qual era a sua identidade. Sabia a sua herança, o que o Pai lhe tinha confiado. Sabia qual era o seu destino, ele veio de Deus. E sabia qual era sua origem, né? Que ele veio de Deus. E o seu destino, ele ia para Deus. E isso fez toda a diferença na vida de Jesus. Irmãos, o que está faltando em nós? Saber. Mas não é só saber com a mente. É conhecer de revelação. Nós precisamos de revelação em nossos dias mais do que nunca. Nós precisamos que Deus abra os olhos do nosso entendimento mais do que nunca, igreja. Porque a revelação é tudo. Por exemplo, o dízimo. Quando a pessoa não tem revelação do que é o dízimo, ela dá um monte de desculpas. Ela até usa textos bíblicos, argumentos bíblicos para não dar o dízimo. Porque não teve revelação. Mas quando ela tem revelação do princípio espiritual que é, ela fica contando os dias para chegar ao culto e dar o seu dízimo, dar a sua oferta para as missões, porque ela teve entendimento. Servir, discipular essa terra, ganhar esse povo, tem a ver com entendimento. A Bíblia diz assim, Jesus disse em João 8,32 o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Brasileiro sabe muito agora o que está escrito em João 8,32, né? Porque o presidente fala muito disso, muito desse versículo. Mas o que é conhecer a verdade e a verdade nos libertar? É conhecer quem é Deus, mas também conhecer quem nós somos. E conhecer não só quem nós somos, mas conhecer a missão que Deus nos confiou.
Você tem uma missão, você tem uma vocação, e essa vocação é santa, e essa obra é boa, é a boa obra que o Senhor nos confiou. Então nós temos que orar cada dia mais e pedir: Deus, haja luz no meu entendimento, haja revelação, irmãos, porque quando nós identificarmos a nossa identidade em Deus, os olhos do nosso entendimento, quando eles forem abertos, nós vamos começar a chorar com aquilo que faz Deus chorar. Nós ainda estamos com os olhos muito secos com aquilo que faz Deus chorar, porque nós não estamos na posição de identidade alinhada com o coração de Deus. Jesus sabia o que ele tinha, sabia de onde veio e para onde ia. Por isso ele amou os seus discípulos e os serviu até o fim. O que faz o coração de Deus chorar? Quando você vê os noticiários na televisão, você quer trocar para um filme porque você diz: ai, só tem desgraça, eu vou passar. Isso não faz seu coração chorar? A dor do outro não faz você chorar? A dor do outro não faz você querer servi-lo, ajudá-lo, orar por ele? Como é que nós servimos as pessoas? Servimos começando por orar por elas, nos dispondo, predispondo a servi-las no que nos for possível e naquilo que elas precisam. Servimos as pessoas, irmãos, ganhando, consolidando, discipulando. Hoje faz 7 dias que um vídeo no Egito saiu com a morte do nosso irmão Nabil Samora, né? Saloma. Não sei se você viu. Isso está repercutindo no mundo inteiro. Um irmão em Cristo, nosso irmão, é seu irmão também, de 62 anos. Foi sequestrado há 3 meses. Era dono de uma ourivesaria e propôs no seu coração patrocinar, ser parceiro da plantação de uma igreja no Egito. Pegou dos seus recursos, deu para o projeto, a igreja nasceu. O Estado Islâmico prendeu ele há 3 meses e domingo passado ele foi assassinado, com um tiro nas costas. 3 homens com fusíveis, um tiro nas costas, mandando uma mensagem para a igreja no Egito. Isso vai acontecer com todo cristão. Por que o irmão Nabil não negou Jesus? Por que o irmão Nabil preferiu morrer do que perder a sua vida com 62 anos de idade? Sexta-feira nós participamos de uma intercessão a nível mundial. Eu participo sempre, né, da Casa de Oração para Todas as Nações, direto de Jerusalém. Todos na sua casa, conectados. Mas sexta-feira foi muito especial porque foi com crianças. E na quinta-feira eles me pediram: Cindy, tem uma criança para representar Portugal? E a Bia representou Portugal, né? Foi tão bonitinha ela orar em português. E ela saudou o povo e tudo, parecia até que ia pregar. Estou muito contente de estar aqui hoje com todos vocês e tal, muito bonitinho. Eu sou a Bia. Mas eu chorava e até... assistindo aquilo tudo, tinha mais de 600 crianças do mundo todo, irmãos, cantando, orando nas suas línguas, as crianças em Jerusalém tocando harpa e adorando a Jesus. E eu só chorava porque eu estava vendo a maioria daquelas crianças vêm da igreja perseguida. Indonésia, China, Rússia, Afeganistão, Índia. Você viu o que aconteceu com a Índia ontem? Como é que nós podemos servir a Índia? Ontem, quase 350 mil pessoas morreram de Covid na Índia. Você sabe o que são 350 mil pessoas morrerem num só dia? Como é que nós podemos servir a Índia? Vamos orar pela Índia? Levanta suas mãos para cá. Onde estão os intercessores dessa casa? Você não pode ir na Índia agora com seus pés, mas você pode com a sua oração. A Igreja Metodista Livre tem muitas igrejas na Índia. Nosso trabalho na Índia tem 160 anos. Nós temos mais de 300 igrejas na Índia, meus irmãos. Levanta suas mãos e sua voz e comece a abençoar a Índia. Pede a Deus que o Evangelho se manifeste e se revele àquele povo.
Não há mais covas para enterrar os mortos. Não consegue jogar no rio Ganges. Meu Deus, que situação. E nós choramos pela Índia nessa hora, porque isso faz o teu coração chorar. Manifesta, Senhor, o teu poder e a tua glória na Índia. Manifesta o teu poder nessa nação, ó Deus. Nós oramos e abençoamos, Senhor, os teus filhos, aqueles que creem em Jesus Cristo, que não estão se prostrando diante da vaca, do macaco, não estão se prostrando diante do rato, diante de 300 milhões de deuses que são adorados ali, mas oramos pela igreja viva de Jesus que se prostra diante do Senhor. Oramos pedindo: aumenta a fé dos teus filhos, faz dos teus filhos uma luz naquela nação. Senhor, vem com a tua glória, manifesta o teu poder, que o teu Espírito seja derramado ali na Índia, Senhor, de uma forma sobrenatural, que haja manifestação do teu poder. Oramos por aquelas crianças. Oramos, Senhor, oramos pelas famílias. Salva a Índia. Nós clamamos: salva a Índia. Salva a Índia, Deus. Nós pedimos, ó Deus. Portugal chegou lá a colonizar Goa, aquela cidade da Índia. Então, Senhor, como parte da história da Índia, nós queremos nessa hora orar e lançar nossa oração como flechas naquela terra, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, meus irmãos, por que esse povo da igreja perseguida não nega Jesus? Talvez porque eles tenham algo que nós não temos ainda. Talvez o nosso nível de cristianismo seja muito baixinho, o nosso nível seja lá no raso. Talvez a fé desse povo seja uma fé que nós não alcançamos ainda. Talvez o amor por Jesus seja um amor que nós não alcançamos ainda. Talvez a esperança na vida eterna seja uma esperança que nós não alcançamos ainda. Talvez eles não tenham suas vidas por preciosas como nós não conseguimos ter ainda. Porque as pessoas ali no auge do sofrimento, elas não negam Jesus. Elas dizem: eu sou servo, eu sou filho de Jesus, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. E assim elas dão as suas vidas pelo Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a sabermos quem somos, porque Jesus sabia quem Ele era, de onde ele vinha e para onde Ele ia. Por isso, Ele não se sentiu maior ou menor, mas pôde lavar os pés daqueles discípulos, pôde servi-los até o fim. A terceira lição que eu tiro é, dentro de tudo que eu estou falando, irmãos, é que nós também temos esse mesmo ministério, o ministério da bacia e o ministério da toalha, o ministério do serviço. Jesus diz assim para eles, aliás, o texto diz assim: depois que lhes lavou os pés e tomou suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Eu sempre me perguntava, quando eu li esse texto, por que Jesus deixou para lavar os pés dos discípulos no final da ceia? Porque normalmente era quando as pessoas chegavam a casa que lavavam seus pés. Mas o texto é claro dizer que depois da ceia, Jesus se levantou e começou a lavar-lhes os pés. E aí, quando nós lemos o relato de Lucas sobre a ceia, nós vamos ver que enquanto eles estavam tomando a ceia ali com Jesus, houve uma contenda entre os discípulos, para saber qual deles era o maior no reino dos céus. E Lucas diz assim: houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. O que para o mundo é o serviço? Quem é que serve na visão do mundo? Aquele que é menor. Agora, para Deus o maior é aquele que é menor. Para o mundo, irmãos, um trabalho desse seria para uma pessoa desqualificada, uma pessoa sem instrução, uma pessoa leiga, uma pessoa incapaz. Mas com Deus não, com Deus é diferente. Com Deus o maior é que é menor. Com Deus o grande é o que serve.
Quando Jesus ele falou para o povo assim, o que vocês pensam, né? Quem vocês pensam que foi João Batista? Vocês foram ver quem no deserto? Uma pessoa da realeza? Não, a pessoa da realeza está nos palácios, com vestes finas. Vocês foram ver um caniço atirado pelo vento? Vocês foram ver um profeta? Não, antes eu vos digo muito mais do que um profeta. E quando ele foi falar sobre o ser maior no reino, e ele fala que não houve nascido de mulher um homem tão grande quanto João Batista. Uau! João Batista foi maior que Moisés? João Batista não fez nenhum milagre. Moisés abriu o mar, mandou codorniz do céu, tirou água da rocha, a terra se abriu. Meu Deus, então Moisés não foi maior que João Batista? Jesus disse que não. Davi não foi maior que João Batista? Que ganhou reinos, né? Conquistou terras e tal. A Bíblia diz que João Batista foi o maior. Jesus deu testemunho. E nós lemos que as pessoas diziam, nunca fez nenhum milagre João Batista, mas tudo que ele disse sobre Jesus era verdade. Mas Jesus pegou um menino pequenino, botou na frente de todos e disse, vocês estão vendo esse menino aqui? No reino de Deus ele é maior que João Batista. Porque com Jesus é assim, o pequeno é que é grande. No reino de Deus é diferente da ótica do mundo. Então nós não somos fracos quando servimos. Nós não somos fracos quando nós pegamos a toalha e lavamos os pés daqueles que são, né, humanamente falando, inferiores, marginalizados. Nós somos os mais felizes, porque Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E ele diz aqui, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ou seja, se sabeis essas coisas, bem felizes sois se as fizerdes. Então não adianta fugir, não adianta ser Jonas. Todos nós fomos chamados para o serviço, para amarmos o corpo de Cristo, para amarmos aqueles que estão perdidos. Todos nós fomos chamados, irmãos. Ganhar, consolidar, discipular não é tarefa dos pastores somente, não é tarefa dos líderes, dos obreiros, é tarefa de todo aquele que professa Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Última lição que eu tiro desse texto, há muitas, mas tiro 4 lições. E a última é que nós devemos obedecer, mesmo quando nós não entendemos nada. Porque Pedro, né, logo se levantou, não entendeu aquilo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Há coisas em nossa vida que nós só vamos entender depois das experiências, depois de atos de obediência, depois de passos em direção ao centro da vontade de Deus. O que eu faço, Pedro, tu não entendes agora, tu entenderás depois. Meus irmãos, há muitas coisas que o Senhor nos manda fazer que nós não entendemos. Há muitas coisas, por exemplo, que Deus usa o nosso líder, né, o nosso pastor, para nos pedir que nós não entendemos e nós nem queremos fazer. O nosso coração não está naquilo. Mas quem disse que nós devemos fazer tudo onde estiver o nosso coração? Nosso coração é enganoso. Muitas vezes a nossa carne não quer, mas nós estamos sob teste. Há muitas coisas que Deus está nos provar para ver se nós temos um coração ensinável, um coração disposto. Pedro disse, Senhor, não. Tu nunca me lavarás os pés. E sabe algo interessante que Jesus disse aqui para ele? Pedro, o que eu faço contigo agora tem a ver com aliança. São relacionamentos de aliança. Se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Se eu não te lavar os pés, tu não tens aliança comigo. Servir, irmãos, é uma questão de aliança. Você que é membro dessa casa, congregado dessa casa, você tem uma aliança, você fez uma aliança. Nós estamos aliançados. Eu estou aqui para servir você. Você está aqui para servir uns aos outros. Eu não vou dizer que você está aqui para me servir, porque Jesus não falou isso, não vou falar. Mas você entendeu, né, a mensagem, né? Você pode falar, mas eu não posso falar. Servos uns dos outros. Não fique esperando entender qual é a dinâmica do reino de Deus, ou como as coisas espirituais funcionam, para você dar passos em obediência.
Pode ser que você nunca saia do lugar se você ficar tentando entender como é que é a dinâmica do reino, como é que as coisas funcionam, como é que pode o Senhor e Mestre lavar os pés desses homens. Irmãos, não vamos tentar racionalizar as coisas que são entendidas somente com o Espírito, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. A Bíblia não diz que paz na terra vem para os homens de boa vontade? Você tem boa vontade? É voluntarioso? Somos membros uns dos outros. Você é a igreja? Você é a igreja? Tem gente que fala assim, eu não vou na igreja porque eu sou a igreja. Desculpa, esfarrapada para não servir. Desculpa, esfarrapada para não se submeter. O que é a igreja, irmãos? É vir na igreja, no culto, todo domingo? Isso é ser igreja? Não, isso é ser religioso. Porque a igreja é família. Igreja é membros uns dos outros, um se encaixando no outro. O seu trabalho se encaixa na perfeição com o trabalho do outro, que se encaixa na perfeição, porque Paulo disse, somos membros uns dos outros. O que é a igreja? Sabe o que é a igreja? Não é o tanto de gente que se reúne aos domingos, mas é aquele que fica pagando o preço na visão da igreja, mesmo quando um líder falha, mesmo quando o pastor falha, mesmo quando acontece alguma coisa que não é do seu agrado, mesmo quando um pastor, como temos visto tanto por aí, adultera e a igreja manda ele embora, aí o povo sai para o mundo. Quem foi para o mundo? É a igreja? Não, a igreja é aquela que ficou, mesmo sabendo que um homem de Deus caiu e não está mais à frente da igreja. Isso é igreja. Eu quero lavar seus pés. E o Senhor chama você para lavar os pés uns dos outros. O serviço. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Não tens aliança. E muitas vezes, irmãos, não entendemos mesmo. E Deus faz questão que nós não entendamos para que a gente possa obedecer sem ver. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. E nós cremos que Deus tem uma direção para a nossa vida. E eu quero estar ali. Eu lembro, vou terminar com essa história. Eu lembro-me tão perfeitamente quando eu terminei o seminário, feliz da vida, que eu vinha para o campo missionário. Ia fazer um curso transcultural e logo vinha para cá. Era solteira. E o meu pastor disse, Cindy, nossa igreja vai sustentar-te no campo. Nossa igreja era muito grande. E nossa igreja votou que vai te sustentar. Podes ir na paz do Senhor, nós te liberamos. E eu feliz da vida. No dia seguinte que eu ia arrumar tudo, documentos e tal, eu tive um sonho naquela noite. Eu vi uma mulher com uma prancheta e uma caneta na mão. E ela estava escrevendo na prancheta e dizia assim, ela não vai, ela não vai, ela não vai. Eu não vi qual era a mulher, mas eu ouvi a voz dela e vi o papel na mão dela, a prancheta. E naquele dia eu orei e falei, Deus, tem misericórdia, eu acho que vai ter um impedimento para ir para o campo missionário. No dia seguinte, eu fui no seminário pegar meu histórico, minhas coisas, e a diretora do seminário, esposa do meu pastor, ela disse assim, Cindy, nós não podemos te liberar. Porque eu preciso de professores no seminário. Tu acabaste o seminário agora. E eu preciso de professor para 3 disciplinas. E era um seminário muito exigente, né? Era uma faculdade teológica. E eu disse para ela, mas eu não posso. O pastor já até me liberou, eu vou me embora. Eu preciso que o curso começa mês que vem, o curso que eu vou fazer. Eu tenho que ir embora. Ela disse, Cindy, eu não posso te prender. Eu não posso te liberar, eu tenho de te prender mais um pouco. E foi no pastor e falou, o marido dela, né? Falou, ela não pode ir não, ela tem de ficar, preciso de professores. Nós não temos professores suficientes. E o pastor falou, Cindy, não dá para liberar um pouco de tempo aqui ainda e tal. Aí, irmãos, eu orei a Deus. E eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor fala através dos meus líderes. Mas o Senhor falou comigo. Confirma na vida deles o que o Senhor já falou comigo. Porque, irmãos, a gente ouve muita gente falando assim, não, Deus vai falar com o teu pastor primeiro. Não. Nem sempre Deus vai falar com o pastor primeiro. É nossa vida, o Senhor vai falar conosco e vai confirmar através do nosso líder. É diferente. Mas o Senhor falou, não é a hora ainda. E aí eu me submeti, fiquei com alegria, dando aula. E conheci Eduardo, que era aluno do seminário. Se eu tivesse ido embora, ou não era casado, ou tinha casado com qualquer um, né? Hoje eu entendo, irmãos, que eu precisava passar por aquela disciplina de obediência. Então, na hora nós não entendemos, vamos entender depois.